Bíblia aberta, cartilha de oração. Portanto, então, está concluindo o raciocínio. Diz Paulo: aceitem uns aos outros, para a glória de Deus. Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Lembre-se daquela frase de Nosso Senhor: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Versículo 8: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel. Porque ele tinha uma promessa: meu povo, vós sereis o meu povo, eu serei vosso Deus. Deus é fiel. Para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Eu lembrei da promessa: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E para fazer com que não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como diz as Escrituras Sagradas: por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. Paulo está falando que primeiro, sim, veio aos judeus. E por que veio aos judeus? Porque era uma promessa. Jesus era judeu. Lembre-se disso. O Messias viria do povo judeu. Mas a morte de Jesus na cruz não foi exclusiva para o povo judeu. Se na primeira Páscoa, lá no Egito, o povo judeu foi liberto, aquele povo foi liberto por Moisés. Aqui a cruz não é só para um povo, é para a universalidade dos povos. Por isso que nós chamamos Igreja Católica. Você sabe o que quer dizer católica? Quer dizer universal, para todos os povos. Versículo 11, e dizem ainda: todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos vos louvem. E também diz Isaías: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Jesus virá, o Messias, o título, o Cristo, para governar judeus e não judeus, e terão esperança nele. Versículo 13, que Deus que nos dá essa esperança, que Deus que nos dá esta esperança. Quem nos dá esperança? Deus. Encha vocês de alegria e paz. Hoje aparece algo que precisamos muito: esperança, alegria, paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Vamos voltar pedindo isso em oração? Que o Espírito Santo aumente em nós a esperança e que como fruto nos dê a alegria e a paz. Quer pedir isso? Está precisando de paz? Está precisando um pouco de alegria? De forma resumida, o texto de Romanos capítulo 15, do versículo 7 a 13, diz assim: o Senhor virá para governar e despertar a esperança. E continua:
É Deus que nos dá esperança. Versículo 13. Esperança, alegria e paz. E peçamos, diz no final, que aumente em nós a esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho percebido as pessoas muito sem esperança. Olhando para o Brasil, sem esperança. Olhando para o mundo, desesperançados. Você concorda, não sei se você percebe comigo nos últimos tempos, aqui as partilhas do Experiência de Deus estão sendo muito pesadas. Isso mostra que está faltando harmonia. E o texto começou: aceite uns aos outros. Depois, em outras partilhas, falta a alegria de viver. Talvez devido aos tantos problemas. E a paz. Então, se Paulo nos orienta para pedir ao Espírito Santo, vamos pedir agora. Reze comigo como leitura orante. Divino Espírito Santo, fruto do amor do Pai, do Filho, Divino Espírito Santo, derrama graças e bênçãos sobre nós, mas hoje, de modo particular, leve alegria aos corações abatidos, alegria naqueles que estão deprimidos. Pega essa graça. Você está aí cabisbaixo? Ei! Você está aí sem vontade, sem força para reagir. Sabe quando você está numa letargia, numa apatia, onde te falta energia? Você está sentindo isso? Eu estou sem energia, Padre. O Senhor está falando comigo. Então peço, Espírito Santo, me dê energia, me dê alegria, que eu volte a olhar as coisas com alegria. Tira essa visão cinza que eu estou do mundo, onde nada se destaca. Dentro da minha casa, eu perdi a alegria, que eu consiga rir de novo, sim, dar aquela gargalhada gostosa, de se alegrar com uma criança, de se encantar com uma flor, de se encantar com o sol que está brilhando. Senhor, eu te peço como fruto do Espírito Santo esta alegria, que vem com a esperança. Dias melhores virão. Peço mais, Senhor, a paz. Paz. Põe a mão no teu peito. Alegria dentro do meu coração e paz. Divino Espírito Santo, coloque alegria e paz. E eu posso dizer que muitas casas estão sendo iluminadas agora. Muitas pessoas se identificaram com este momento. Obrigado, Senhor, por ter colocado alegria e paz. Amém. Esta foi a leitura orante de hoje. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.